Continuando a meditação da carta de Paulo aos Romanos, hoje vou meditar no último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 16. É um capítulo que Paulo aqui, ele vai... porque Paulo ainda não conhecia pessoalmente a igreja em Roma. E aqui nesse capítulo 16, ele mostra, mesmo ele não conhecendo aqueles amigos lá pessoalmente, mas ele tinha muitos amigos e conhecidos ali, né? Aqui o apóstolo destaca, né, que essa lista extensa de saudações, ela reflete o cuidado pastoral e o valor que o apóstolo dava aos relacionamentos, ou seja, Paulo ele tinha esse cuidado com as pessoas, né? Ele tinha esse cuidado pastoral. Era como se Paulo fosse aquela pessoa que fosse o responsável por aquelas pessoas terem se convertido ou até mesmo terem ouvido a palavra de Deus, e Paulo agora fica com a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas, né? E o valor que ele dava aos relacionamentos, né? Paulo aproveita também para fazer algumas advertências contra falsos mestres, né? E ele conclui aqui na sua carta com uma grandiosa doxologia, ou seja, doxologia é uma exaltação a Deus, né? É isso que Paulo faz aqui ao término da sua carta aos Romanos. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por estar aqui diante da tua palavra. Estou concluindo, Senhor, o estudo da carta, da meditação da carta de Paulo aos Romanos, que nos trouxe muito conhecimento, que nos trouxe muitas reflexões. Paulo nos ensinou muito através das suas cartas. E eu espero que essas cartas também, através aqui da internet, onde estou aqui meditando e falando para pessoas que queiram ver e ouvir esses vídeos, que eles também tinham sido exortados, que eles também tinham recebido da parte de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, muitos ensinamentos. É o que eu espero, e que também essas cartas também, ela venha fazer efeito na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então a carta agora vai ser o último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Começa com Paulo recomendando a uma mulher chamada Febe, que essa mulher foi quem levou a carta de Paulo, porque Paulo estava lá em Corinto, e Paulo manda essa carta por essa irmã chamada Febe para os irmãos na igreja em Roma. Aí ele começa assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Aqui Paulo começa no capítulo recomendando Febe, aquela mulher, uma amiga dele, né? Inclusive diz que ela servia à igreja de Cencreia. Segundo alguns estudos, dizem que essa mulher, Febe, ela era diaconisa na igreja em Cencreia, e foi uma mulher que ajudou muito a Paulo. E Paulo tinha muita consideração por ela, por isso que ele recomenda aos irmãos lá em Roma que recebam ela bem, né? Que recebais no Senhor como convém aos santos, ou seja, que eles tenham que eles acolham ela com muito amor, essa irmã chamada Febe, né? E segundo Paulo, diz que porque ela tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então Paulo aqui ele faz distingue essa mulher, fala com essa mulher como se ela fosse uma mulher que estivesse fazendo um trabalho maravilhoso, né? Tanto na igreja lá em Cencreia, como ela era onde ela era diaconisa, porque Cencreia
era o porto oriental da cidade de Corinto, né? E aqui Paulo, como está recomendando a ela, é como se ela, Febe, ela levou consigo a própria carta de Paulo aos romanos, né? E Paulo descreve ela como ela tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para ele, para Paulo, né? Ou seja, sugere que aquela mulher, Febe, era uma benfeitora, alguém de posses, que apoiava financeiramente e com recursos a igreja e os necessitados, né? Aqui Paulo reconhece a generosidade daquela mulher e o serviço dela, né? Que ela fazia em prol tanto dos irmãos lá em Cencreia, que fazia parte do porto da cidade de Corinto. Aí Paulo começa agora no versículo 3, fazendo saudações a outros irmãos. Ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, Paulo segue mencionando, né, o nome, aí ele começa a mencionar o nome de várias pessoas. Inclusive aqui quase 20 pessoas, mais de 20 pessoas, ele sauda. E ele começa elogiando e destacando o serviço, as atividades de Priscila e Áquila, né? Que ele começa dizendo que eles eram colaboradores dele, que eles arriscaram a vida por ele, né? E esse casal, ele aparece em outros textos, como nós vemos lá em Atos 18, como pessoas hospitaleiras, trabalhadoras e comprometidas com o evangelho, né? Mas só que agora Paulo, Priscila e Áquila estavam em Roma. Ele agora sauda eles, mandando saudações para eles, né? Aí ele começa a falar também de outras pessoas. Ele diz, no versículo: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, saudai Maria, que muito trabalhou por vós, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, também meu amado Estaques, saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trífena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles, saudai Filólogo, Júlia, Nereu com sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Então, Paulo começa falando, né, e saudando muitos e muitos outros irmãos. Para a gente ver, a gente fica impressionada com o carinho que Paulo tem ao mencionar cada um do nome e elogiar as suas qualidades. Né? Ou seja, Paulo, ele valorizava as pessoas, ele reconhecia o esforço daqueles irmãos, cultivando amizades sinceras na igreja, né? Isso nós vemos que Paulo tinha muitas amizades com os irmãos, né? Hoje é difícil a gente encontrar amigos de verdade, até mesmo dentro de uma congregação, né? A gente tem irmãos, mas que se cumprimentam apenas, né? A paz do Senhor, mas não existem esses vínculos, né? Não existe uma valorização
de amizade entre irmãos, né? De pessoas, né? De irmandade, né? Entre irmãos. E Paulo encerra, né? Essa saudação dizendo: saudai uns aos outros com ósculo santo, né? Que isso era um costume usual, cultural, de expressar amor fraternal, né? Em nossa cultura pode ser um aperto de mão ou um abraço, mas o princípio permanece. Devemos ser afetuosos e acolhedores uns com os outros. Era isso que Paulo estava mostrando, né? Aí, no versículo 17, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso me alegro a vosso respeito. Quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Ou seja, Paulo aqui, ele começa a fazer agora uma advertência. Ele roga para que os irmãos notem sobre aquelas pessoas que provocam divisões e escândalos. Aquelas pessoas que estão dentro do evangelho, mas ele diz que estão em desacordo com a doutrina, né? Que ele exorta para que os irmãos tomassem cuidado, ou seja, ele exorta os crentes a tomarem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos no ensino. Ele recomenda que se afastem deles, né? Ou seja, que pessoas eram essas? Eram pessoas que eram consideradas os falsos mestres, né? Que eles podiam ser legalistas, né? Ou seja, ainda queriam colocar que a igreja, que agora era a igreja primitiva, andasse segundo a lei, ou seja, eram legalistas, eram judaizantes, ou seja, aqueles judeus que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, mas que ainda continuavam servindo ao judaísmo, que eram libertinos, ou seja, grupos que minavam a fé cristã. E Paulo sabia de tudo isso, sabia que existia isso dentro das igrejas. Então, Paulo diz que eles se infiltravam nas igrejas, causavam confusão e seduziam os incautos com palavras suaves. Aí o apóstolo lembra que os crentes devem ser sábios em relação ao que é bom, né? Sem malícia, e em relação ao que é mal. Por quê? Porque ele diz que em breve o Deus esmagará Satanás, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, né? Então nós precisamos ver que aqui Paulo faz uma advertência que a igreja precisa de vigilância doutrinária, né? Nós não podemos ser ingênuos diante das heresias, mas nós devemos permanecer firmes na verdade, confiando na vitória de Deus. É isso que Paulo estava dizendo, que nós temos que, hoje em nossos dias atuais, nós também devemos ter cuidado para que nós possamos ver que se não existem heresias dentro das igrejas, né? No versículo 21 diz assim: sauda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasão, Sosípatro, meus parentes, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saudo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou seja, aqui Paulo está mandando saudações, né, dos companheiros. Inclusive, ele diz que a pessoa... A gente vê que quem escreveu essa carta de Paulo aos Romanos, na verdade, não foi Paulo que escreveu de punho, mas sim uma pessoa chamada Tércio. Ele diz: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saudo no Senhor. Então, Tércio ouvia de Paulo e escrevia.
No versículo 25, começa agora Paulo falando sobre, vai encerrar o capítulo 16 com essa doxologia, ou seja, essa exaltação a Deus. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardada em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Paulo exalta aqui o poder de Deus para fortalecer os crentes, destacando o evangelho como revelação do mistério oculto no passado, que agora foi manifesto em Cristo, né? E ele enfatiza que tudo por meio das escrituras proféticas e por ordem do Deus eterno. Ou seja, nós aprendemos aqui com Paulo que o plano redentor e a firmeza da igreja dependem do poder e da sabedoria e da graça de Deus. A ele pertence toda a glória. Paulo está dizendo: olha, vocês estão aí firmes por causa do poder de Deus que opera em vocês e por causa do conhecimento das escrituras que vocês receberam, dos ensinamentos que vocês receberam. Tudo isso por meio da obediência, para a obediência por fé. Vocês passam agora a obedecer a esse Deus por fé, né? Entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui termina a carta de Paulo aos Romanos. E nós aprendemos aqui nesse capítulo 16 que nós vimos que Deus valoriza o relacionamento na igreja, né? Nós precisamos cultivar amizades sinceras e reconhecer o serviço dos irmãos. É isso que Paulo está nos mostrando, que nós temos que ver que nós temos que estarmos numa igreja onde existe o cuidado pastoral. Aqui o cuidado pastoral inclui recomendar, elogiar, advertir, como fez Paulo, né? Nós devemos também estarmos atentos aos falsos ensinos e firmes na verdade bíblica. E nós vimos também que a unidade da igreja depende da graça de Deus e do amor fraternal. Uma igreja, se não tiver o amor fraterno entre irmãos, não vai ter unidade. É isso que a palavra estava recomendando aqui no capítulo 16, na carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos aqui que Paulo recomenda e sauda a muitos irmãos, mostrando que ele tinha muitos irmãos, ele tinha muito carinho por todos esses irmãos, que ele faz essa saudação lá na igreja em Roma. E isso nos mostra, né, que isso é um amor fraterno que ele tinha com todos, né? Então é isso que a carta de Paulo nos mostrou e nos ajudou a nos ensinar muitas coisas durante todos esses 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Foram ensinamentos, tanto para mim e acredito também que para cada pessoa que veio ver e ouvir esse vídeo. Amém?